Nessa aula, nós vamos começar a entender como que a IA processa a linguagem. Como que a IA, ao receber um prompt nosso, ela consegue separar as informações mais importantes, as informações que têm mais peso, das informações menos importantes. Para começar a entender isso, vamos imaginar que eu e você, humanos, comecemos a conversar e eu fale o seguinte para você. Eu uso um computador, eu utilizo IA e eu tenho e uso um computador. Repare que nós, naturalmente, conseguimos entender que a informação de mais peso é eu uso um computador, simplesmente porque isso foi falado mais vezes. A IA, ela consegue chegar no mesmo resultado, mas de forma matemática. O que ela faz? Reparem no slide que na parte superior está em laranja as 3 frases que eu falei para você. Repare também que abaixo, em branco, estão cada uma das palavras contidas nessas 3 frases. Uma das coisas que a IA faz, dentre várias, é analisar cada palavra, a correlação dessas palavras entre si. Para começar a entender isso, vamos começar analisando o verbo uso. Se nós analisarmos a correlação do verbo uso com a palavra eu, a gente vai reparar que o eu com uso aparece uma vez na primeira frase, uma segunda vez na terceira frase e, assim, a correlação é de 2. O verbo uso e a palavra eu ocorrem 2 vezes juntas. Ainda, o verbo uso com o próprio verbo uso ocorre 0 vezes, simplesmente porque ninguém fala eu uso um computador, essa é a mesma palavra, não aparece 2 vezes na mesma frase. Utilizo, o uso com utilizo também ocorre 0 vezes, justamente porque o uso e o utilizo são sinônimos, então elas não acontecem juntas na mesma frase. Uso com tenho ocorre 1 vez, na última frase. Uso com computador ocorre 2 vezes, na primeira frase e na última frase. E o uso com IA ocorre 0 vezes. E o uso com ocorre 2 vezes. Um na primeira frase e outro na segunda frase. Bom, a IA, ela, ao analisar, ela atribui esses números, e esses números é dado o nome de peso. Isso significa o quê? Que, quando a gente analisa o uso com eu, tem peso 2. Quando, por exemplo, a gente analisa o uso com utilizo, tem peso 0. E quando analisamos o uso com tenho, tem peso 1. Assim, a IA, ela não para por aí. Ela continua analisando e fazendo a correlação de todas as palavras entre si e, eventualmente, ela vai chegar numa matriz desse tipo. Se nós analisarmos os pesos, a gente vai ver que apenas existem peso 0, peso 1 e peso 2. E ainda, prestando atenção em cada linha, as únicas linhas que possuem peso 2 são a linha do eu, a linha do uso, a linha do e a linha do computador. Eu uso um computador. Dessa forma matemática, a IA ela consegue chegar no mesmo resultado que a gente, que a informação mais importante, a informação de maior peso é eu uso um computador. Ainda, dentro dessa matriz, a gente consegue tirar mais algumas conclusões. Reparem que, bem aqui, aonde tem a relação do uso com uso, o peso é 0, né? O uso com uso são palavras iguais. Ninguém usa consecutivamente palavras iguais. O uso com utilizo também são palavras sinônimas. Nós sabemos, e a IA também sabe, com vasto treinamento em linguagem dela, que palavras iguais e palavras sinônimas, quando usadas consecutivamente, quando usadas repetitivamente, não trazem nenhum ganho real para a qualidade da informação. Se eu falar para você, eu uso um computador, ou eu utilizo uma IA, você não vai entender melhor a informação por causa disso, né? E qual que é a consequência lógica disso? A consequência lógica é que você não pode ser prolixo. Quando nós vamos entregar um prompt e a gente começa a ser muito repetitivo, explicar a mesma coisa de formas diferentes, a IA eventualmente vai precisar de analisar aquele prompt, atribuir baixos pesos para aquilo que é repetitivo, para ela conseguir separar
as informações mais importantes das informações menos importantes. Isso significa que, se você for prolixo, a IA vai entender o que você falou? Vai entender. Ela não vai ser uma boa IA, ela não seria um bom modelo de linguagem se ela não entendesse. Mas ela vai precisar de gastar mais recursos computacionais para entender aquilo que você falou. Ela vai precisar de eliminar aquilo que é supérfluo para ficar só com o que é importante. Então é importante que você seja claro e conciso, né? O que é concisão? É falar aquilo que é essencial. Mas ser conciso não é ser omisso. É necessário falar tudo o que é essencial, né? Apenas o que é essencial, mas tudo o que é essencial. Então, na próxima aula, a gente vai começar a ver parâmetros do modelo, para que você entenda melhor como que a IA guarda as informações dela e começar a entender o que é necessário para você escolher a IA correta para executar a tarefa correta, tá bom? Então, até a próxima aula.